Olá, pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Sejam muito bem-vindos ao Ela Quer, Ela Pode, um podcast onde querer é poder. E a partir de agora estaremos juntas, dando boas risadas e nos inspirando com histórias reais. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, eu já queria trazê-la fazia um tempo aqui no Pod. Eu a conheci ano passado e amei. Tenho certeza que você vai amar também. Vamos quebrar grandes tabus por aqui, hein? Para quem gosta de signo, que eu sei que tem muita gente aqui, ela é uma escorpiana. E das boas, gente, já me dei bem, né? Taurina, adoro escorpião, me dou bem, amiga, fiel. Ela também é paulistana, presta atenção, ama animais. Ela casou faz pouco tempo e olha, fez uma lua de mel maravilhosa. Vamos tentar puxar esse assunto, né? Ela é coloproctologista, uma médica cirurgiã de mão cheia. Doutora Fernanda Cavalcante, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mário. Um prazer meu estar aqui, né, conversando com vocês um pouquinho, tentando quebrar um pouquinho dos tabus, né, que eu sei que é muito difícil essa ideia de ir no médico. Se você puder ouvir antes de ir, você já se sente um pouco mais confortável. Então, se eu puder quebrar um pouco desses tabus, pra mim já tá ótimo. Opa, vambora, né? Bora. Ô Fer, fala pra nós assim, quem é um pouquinho a Fernanda? A gente gosta de conhecer os nossos convidados. Então, eu nasci em São Paulo, eu nasci na Vila Mariana, morei até os 3 anos de idade, até uns 5 anos de idade lá, mudei pra São José dos Campos e depois eu vim pra Curitiba. Desde pequena eu já queria ser médica, então 5 anos de idade minha mãe perguntava, o que você quer fazer? Quero ser médica. Então eu nunca tive muitas dúvidas, eu não sou muito uma pessoa que tem dúvidas, eu sou mais decidida, assim. Então, quero medicina, eu vou fazer medicina. Pra falar a verdade, o meu sonho era medicina na Universidade Paulista de Medicina, que é a Unifesp. Mas aí eu mudei pra Curitiba antes, eu fiz o vestibular aqui, fiz o cursinho aqui e passei na Federal do Paraná, onde eu fiz os 6 anos de medicina, onde eu tenho os meus melhores amigos, onde eu passei choro, risada, foi maravilhoso. E aí depois, já no começo da faculdade, eu já queria ser cirurgiã. Não sei se vocês lembram, não é o Grey's Anatomy, é um antes do Grey's Anatomy, não sei se vocês lembram de médico, o ER. Nossa. E aí a minha mãe via uma personagem do ER, que era uma indiana, e falava assim, ai filha, você vai ser cirurgiã? Eu olhava assim, e falava assim, eu acho que eu vou ser cirurgiã. E logo quando entrei na faculdade, eu já gostava da parte da cirurgia, eu fiz milhares de estágios na parte da cirúrgica, fiz no Erasto, um hospital de câncer, fiz aqui no Hospital do Trabalhador, que é um hospital de trauma. E aí, nisso, me apaixonei pela cirúrgica, fiz a residência de cirurgia geral. E durante a residência de cirurgia geral, que eu entrei inicialmente para fazer vascular, me apaixonei pela coloprocto. Ah, meu Deus, que diferente, porque é tão masculino, né? A gente só vê com homem da colo. Eu acho que é muito de você ter a cirurgia geral ser um campo muito masculino. Muito. E aí, por isso, acho que os coloproctologistas eram mais homens. Mas a coloprocto, ela é uma especialidade muito completa. Então, a gente consegue fazer cirurgias menores, hemorroida, fissura, fístula, e cirurgias bem grandes, como um câncer, ou uma cirurgia que tira o intestino grosso inteiro. São cirurgias de 6, 7 horas. Então, eu acho que você abre um leque para fazer muitas coisas. Então, eu nunca gostei de me limitar, né, numa caixinha. Então, de repente, eu posso fazer exame, eu posso fazer, né, consultório, uma parte bem importante. E aí, eu decidi a coloprocto. Daí, eu voltei para a Universidade Federal do Paraná. Eu tinha ido para um hospital da Federal fazer cirurgia geral e voltei para o Hospital de Clínicas, que é o hospital principal. Daí lá eu fiz a coloprocto e desde então eu tô aí, coloproctologista, super apaixonada. E me diz uma coisa, você falou tão rápido a tua história, eu gosto de voltar um pouquinho. Por que Curitiba? Os teus pais que vieram pra cá? Vieram pra cá. Eles são médicos também? Não. O que eles fazem? Me conta, assim, que eu gosto de entender. Na verdade, eu tenho mais a minha mãe. E a minha mãe, ela é contadora. E aí ela veio pra cá e ela veio trabalhar aqui. Ela trabalhou como contadora, como corretora de imóveis e agora ela tá aposentada. Uma lutadora, né? Imagina pra ela que orgulho, imagina no dia da tua formatura como é que ela não ficou, ela né? muito feliz. Acho que só chorava.
Eu, pelo menos, não consigo nem me colocar. Ela só chorava, que ela é canceriana, minha mãe. Ela Meu só chorava. Deus do céu! Com certeza, não tenho dúvida, que orgulho, né? Foi muito legal, assim, a minha formatura foi um dia muito feliz. Não, e passar numa federal também, que não é fácil. Ai, parabéns, doutora. Muito. Né? E Paranaguá? Porque eu conheci a doutora lá em Paranaguá. Como Paranaguá surgiu na tua vida? Não sei, o universo colocou, assim, igual eu falei, né, que eu nunca gosto de ficar na caixinha, né? Então, apareceu uma proposta para eu fazer UTI lá. Durante a residência da cirurgia geral, a gente passa um período na UTI, né, como parte da residência. E para você ser intensivista, você tem que necessariamente ter ou um título de cirurgia, ou clínica, ou anestésio. E aí, eles me chamaram para entrar no corpo clínico lá da UTI de Paranaguá. E aí, eu me apaixonei pela UTI. Foi assim que aconteceu. Sério? Porque a UTI, ela é um ambiente mais pesado, assim, né? Ela é um ambiente mais pesado. Deixa eu só... Não tem problema. Que ela quer, ela pode. Você quer deixar o teu celular ligado? Eu esqueci ligado, mas dá pra desligar ele. Espectadoras, espera um pouquinho. Você desligou? Não. É? Ele não é iPhone? É. Gente, ó. É isso, Uma vida pausa. real. A vida real. Isso só. É porque ele não é iPhone. Aí, ó, pronto, corta aí. E daí, onde a gente tava? Na UTI. Por que eu tô falando da UTI? Porque eu a vi ontem fazendo plantão, né? Falei, gente, será que ela faz UTI? Que legal. Eu li um livro maravilhoso da Ana Cláudia. A morte é um dia que precisa ser vivido. Que livro maravilhoso. Eu acho que todas as pessoas tinham que ler esse livro. Ela traz uma mensagem tão maravilhosa, né? Ela fala sobre várias situações que acontecem dentro da UTI. Ela traz todo o cuidado dela com o paciente. Olha, eu acho que tem alguém atrás da gente, então. Agora é o meu. E ela fala daquele momento que a pessoa tá ali, que ele tem que ser vivido, né? Que você tem que evitar ficar no coma induzido. Você tem, assim, uma opinião com relação a isso, doutora? Na verdade, a UTI, ela me ensinou muitas coisas, assim. Eu acho que principalmente essa relação que a gente tem com a morte, assim. Ela fala muito disso, né? Porque a gente tem um medo absurdo de morrer, né? A gente vive com medo. E essa é uma questão bem pessoal, assim, que eu sempre fico pensando. Será que você tá vivendo ou será que você tá com medo da morte? Porque se você tiver uma vida em que você realmente viveu, que você realmente fez as suas coisas, eu acredito que uma morte digna, quem teve uma vida digna tem que ter uma morte digna. Então, você ficar aumentando muito o sofrimento das pessoas, você vê aquela pessoa que de repente já tá com uma demência, já não anda, já não fala, já está usando tracostomia, gastrostomia. Então, é o quanto você quer prolongar essa vida e o que é a vida, né? Tipo, que vida que você está prolongando. Então, eu sempre tento viver os meus dias para que eu possa simplesmente fazer essa passagem, assim. Eu sou um bandista, então eu acredito em reencarnação, eu acredito em outras vidas, então que a gente tenha uma vida digna e uma morte digna. Eu não li esse livro, mas ele tá lá em casa pra ler. Puxa, você vai ler em 2 horas. Maravilhoso, ele é pequenininho, rapidinho, assim. E eu gostaria de ter lido esse livro antes da partida da minha avó, sabe? Eu lembro muito bem, a última vez que eu a visitei, ela estava dentro da UTI. E ela me falou assim, ela estava meio delirando, não entendia mais ou menos o que ela estava fazendo. Eu tinha a sensação que eles acordavam na hora da visita, né? Porque toda vez que eu ia, ela falava assim, nossa, mas me deram banho de novo? Toda hora assim, com tanto banho. E eu acho que era na hora que ela acordava, né? E ela falou assim, Marcela, eu já tô indo, porque eles vieram me visitar. Eu falei, quem, vó? Os 2 vieram de branco e falaram que já é para eu preparar a minha partida e que já tá tudo escrito e que você vai ficar sabendo de tudo depois. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Então eu acho que ali naquele ambiente de UTI existe um campo espiritual muito grande e eu acredito nisso, sabe? E eu fiquei, gente, quem foi que veio buscar, né? Que coisa. Os guias, anjos da guarda dela, até outras pessoas que podem ter, por exemplo,
uma pessoa que tinha uma ligação muito forte, que já tinha falecido, veio ajudar ela a fazer essa passagem. Porque, no fundo, esse desencarne, né, essa passagem em que você, né, tá nesse corpo para passar para um outro estágio, né, uma maneira diferente da gente ver. Então, eu acredito, eu não sei também, né, nunca morri. Nunca saberemos, né? Mas Assim, em vida. Em vida. Mas eu imagino que deve ser, assim, traumático, né? Porque você tá ali com esse corpo, né? De repente você não tá mais. Então, você tem os seus guias, os guardiões, o anjo da guarda, que vai ajudar você a fazer essa passagem, sabe? A gente não tá aqui sozinho. Existe uma tranquilidade, assim. Teve alguma vez algum paciente que falou alguma coisa pra você que marcou? Que você lembra, assim? Ai, eu não tenho, assim, mas acho que na UTI o que eu acho que mais aprende a saber que o paciente está indo, assim. Eles têm aqueles pacientes que têm aquela melhora, e daí vai. Muitas pessoas aguardam, isso é incrível, assim. Aguardam a visita de um familiar específico. O familiar vem, a pessoa faz a passagem, você vê, não vai, daí vem o familiar, a pessoa faz a passagem. Então, tem muito disso, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente está aqui nessa experiência humana, né? Nesse planeta que a gente escolheu, né? Encarnar. E a gente tá com todas as nossas relações, as nossas emoções. Então, eu acho que tem coisas que prendem a gente aqui que a gente não sabe, né? Com certeza. Muitos pacientes, isso é muito comum, assim, o paciente tá semanas, às vezes semanas mesmo, que tá nesse vai, não vai, faz a passagem, não faz. De repente vem, assim, uma filha, uma neta, alguém... Era só isso que bastava. A pessoa faz a passagem, bem legal. E agora outra curiosidade também de UTI com relação ao intestino, né? Do coloproctologista. Aquela pessoa, ela tá deitada ali. E quando a gente fala de ir no banheiro, né? Defecar, a gente precisa estar numa posição confortável, né? Depois pode até falar que posição, se existe um certo, um errado, mas eu só sei que deitado deve ser muito complicado, né? Como é que funciona o intestino dessas pessoas? Elas têm que tomar alguma coisa específica, alguma fibra, ou piora? Como é que funciona? É bem complicado, assim, né? A gente tem vários pacientes. A gente tem o paciente que vai estar fazendo uma nutrição enteral, então vai estar com aquela sondinha no nariz e comendo aquela dieta pela sonda. Esses pacientes, eles vão conseguir fazer cocô porque essa dieta, ela é mais fácil de digerir e de evacuar. Então, esse paciente, às vezes, eles têm até diarreia, na verdade. E acontece também de constipar, de ficar dias e dias. Pacientes que já são constipados. É isso que eu já escutei, que fica muito tempo. Dias e dias. E aí, a gente dá laxantes para eles, ou via sonda, ou via oral, se o paciente estiver acordado, para ajudar. Então, realmente, a posição deitada não é a melhor posição, né? Esses pacientes normalmente estão com fralda, né? Então... É mais difícil, é bem complicado. E existe uma posição certa de defecar? Assim, eu acho que não tem uma posição certa, tem uma posição mais fácil. O cócoras, que eu acho que ninguém aqui vai ficar fazendo cocô de cócoras, porque a gente não tem essa cultura. Mas se você vê lá os países orientais, né, tem países que o vaso sanitário é no chão. Porque a melhor posição, que é a posição mais fácil, quando você retifica, né? Fica com reto, o cocô desce, você não precisa fazer força. Então, é a posição de cócoras. Mas aí você fala, como que eu vou ficar subindo ali no vaso? Não vou subir ali no vaso, quebrar o vaso, né? Então, tem uma posição em que você coloca os seus 2 pés em cima de um banquinho, para que você eleve o joelho, pra gente tentar imitar um cócoras, e você vá com o seu tronco para frente, porque você vai ver que dessa maneira você vai fazer um ângulo ali na tua pelve que vai retificar esse reto e vai fazer com que o cocô consiga facilite, sair. né? Mas ainda tem regiões no Brasil, eu só descobri isso assistindo aqueles cortes de Big Brother. Eu não assisto Big Brother, mas eu vi um corte que a moça... Ela foi entrar no banheiro, eu nem sei o nome dela, eu coloco aqui na edição. Amiga, eu ia te falar, tu faz cocô assim, né? Acocorada assim. Botaram uma placa, ela falando que não pode fazer cocô assim. Eu vi a placa, lembrei de ti, eu comecei a rir. Aqui? Em todos. Nossa, deixa eu ver. Porque eu acho que é perigoso, amiga. Será que foi por causa de mim? Eu acho que foi por causa de ti. Não, Nossa, não tinha essa placa. Tem em todos agora. Não tinha, né? Não tinha. Ai, produção. Eu... Então, ou seja, verem eu cagando. Amiga, vem, mas não grava, eu acho. Até onde eu sei, essa câmera não grava. Porque também não é por que gravar. Mas eu acho que... Eu lembrei que tu falou que tu fazia cocô assim. Gente, produção, você cagar
Mas se você cagar assim, amiga. Mas, amiga, não se eu pode. Mas se eu sentar Amiga, assim... se quebrar o vaso, tu vai te quebrar todinha. Não, mas quando o vaso é solto, não pode, realmente. Mas o vaso aqui é bem colocado. Amiga, não... Pra terem botado uma placa, fizeram manutenção interna por causa de ti. Entendeu? Nossa, produção. Lascou, porque eu só consigo cagar assim. Mas, amiga, tu fica com um pé em cada banda do vaso sanitário. A minha família assim, inteira faz isso. Amiga, mas meus como? irmãos, todo mundo, a gente foi criado assim. Eu queria trabalhar na câmera só pra ver essa cena. Juro. Pode esbarrar e cair. Pois é. Quando a privada é solta. Eu vi isso. Eu perguntava, gente, quem é o retardado que sobe? Era você? Era eu. Eu ia falar assim mesmo. Então eu falo assim, Lazy. Eu ia falar, gente, Eu quem é falei o pra maluco ela. que fica subindo Não, esse mas eu negócio? falei pra Alane. A minha família inteira, gente, assim. Mãe, pai, irmão. Se a Bia cair lá, a gente não vê, ela vai ficar lá. Então é cultural e a gente tem que aprender a respeitar também. Mas eu confesso que eu fiquei com aquilo na cabeça. Toda vez que eu vejo um vaso, eu falei, como que ela se equilibra desde Ela pequena? subiu. Ai, meu Deus, Olha- eu também não sei. Eu também, inclusive, eu vi eu até coloquei no Instagram. Foi, eu vi. Aham. Só que eu não sei também. Eu não sabia. Eu, na verdade, não tenho nenhum paciente que faça isso, Uhum. sabe? É muito mais comum vir um paciente eu ensinar essa posição que eu ensinei aqui, de você levar as pernas, colocar um banquinho, jogar o tronco pra frente. É muito mais comum eu ensinar do que alguém... Eu nunca tive um paciente que já fazia isso. Fora o perigo, né? A gente teve recentemente também um caso que aconteceu de uma criança que subiu no vaso, acho que para não atrapalhar a mãe, de repente, para trocar a temperatura do chuveiro. E quebrou. O vaso quebrou, a criancinha levou um corte debaixo do braço, entrou, foi a óbito. Qual é o lugar mais perigoso da sua casa? E com razão as pessoas dizem a cozinha, mas não dá para se esquecer do banheiro, viu? O caso de uma menina de 7 anos que morreu depois de se ferir no banheiro de uma casa está lançando um enorme alerta aos pais sobre esse ambiente. Os acidentes são muito frequentes. Isso acontece principalmente na hora do banho, por exemplo, com o chão mais escorregadio, com sabonete, com espuma, com os boxes de vidro. Isso faz pouco tempo, doutor. Então, assim, é um perigo. Não pode subir em vaso. Não pode subir. Na verdade, porque a cerâmica, quando ela corta, ela fica mais afiada que um bisturi, né? Isso! E tudo isso passou numa reportagem. Eu fiquei, meu Deus, que perigo. Às vezes a gente tem vaso que não tá bem fixado em casa. O vaso de banda, assim. Que fica... né? Então tem que ser de qualidade, tem que ser bem fixado. Se a gente vai falar de defecar, vamos falar alguns detalhes, né? Gente, eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui já é libertador, assim. Porque se você fala sobre o seu cocô, se isso não é uma parte de vergonha pra você, você com certeza já vai fazer um cocô melhor, né? Porque se isso não for um tabu pra você, se você consegue falar assim, eu vou fazer cocô, tipo, quando você viaja, digamos que viaja nós duas, e a gente tá no mesmo quarto, você fala, só um pouquinho que eu vou fazer cocô. Só isso já é muito libertador, porque só da gente estar aqui, a gente já vai fazer cocô melhor. Com certeza, né? Eu não tenho muito essa coisa de ter vergonha, assim. Só que eu tenho de respeitar o outro, sabe? Então, se eu tô num hotel com quarto duplo, eu procuro uma recepção. Se tiver banheiro na recepção, eu vou. Ou se não, eu vou antes do banho. Porque daí eu faço a situação ali, tomo banho e tudo disfarçadinho, limpinho, principalmente, né? Mas se você vê que isso é muito um tabu e é muito da mulher. Por quê? Porque você acha que os homens, eles vão fazer uma coisa dessa? Se tiver vários, piazada, né? Homens. Você acha que eles estiverem num quarto em 3, eles vão, tipo, se ficar, eu vou fazer esse cocô e agora eu vou tomar um banho pra ficar cheiroso. Não vai, entendeu? Não vai, né? Por quê? Porque a gente é criada com essa ideia que o cocô é fedido. Mas é fedido, né? Não, mas é fedido. É normal ser fedido? Tem cocô cheiroso? Não tem, né? Não. Nem se for, tipo, de uma pessoa bem bonita, da rainha, da princesa e do príncipe. Mas tem um limite do cheiro do cocô? Não tem, assim, eu acho que quando você tá ali com diarreia, quando você tá com alguma infecção, o cheiro fica pior, né? Mas o cocô, ele é fedido, pois ele é o resto que não serviu pro corpo, com um monte de bactéria, não tem como ser cheiro. Não tem. Sem condições, né? Mas esse negócio né? do homem, ele não tá nem aí mesmo. Eu lembro que eu morei numa casa. É uma cultura, né? É cultural isso. Pois é, eu lembro que eu morei numa casa que a porta do banheiro de baixo era de frente pra mesa. Sabe aquelas casas que a sala, a mesa e o arquiteto me bota uma porta do banheiro. De frente pra comida. Isso, pra mesa de jantar.
Aí foi um colega meu lá, marido de uma amiga, ele foi no banheiro, normal, pra ele normal. A hora que ele abriu, assim, e a comida, né? Eu pensei, gente, pra ele não tá nem aí. E a mulherada toda cheia de, né? De dedos, de cultura, imagine, daí você sai na recepção, botar. Isso é uma questão muito forte, porque a gente tem que estar sempre muito arrumada, muito limpinha, muito cheirosa. E é como se nesse mundo que a gente foi criada, ser essa pessoa sempre, tipo, limpa, cheirosa, bonita, sempre tá arrumada, sempre sair arrumada, isso não encaixa um cocô fedido, entendeu? Isso Não tem nada a ver um cocô fedido. Não cabe nessa idealização de mulher perfeita um cocô fedido. Só que isso a gente aprende quantos anos? A mulher, coitada, diz que não pode nem sentar no vaso fora de casa porque vai pegar uma doença, porque não sei o quê. Isso não tem nenhuma, assim, sabe? Até xixi de pé. Eu vi que agora tem uns negocinhos que a gente compra. Tô bem interessada em comprar, inclusive. Meu pipi alguma Porque coisa. você faz xixi de pé, né? Pra você poder sair Eu falei, gente, que máximo isso! É uma outra visão. Mas o que eu te digo, assim, que a probabilidade de você pegar uma doença por você sentar num vaso sanitário, ela é muito baixa, assim. É mesmo? Eu pensei que pegava. Faço baixa, maior assim. manobra na rua, assim. É muito baixa. Eu acho que é até pior. Eu tenho até sabe a Mari Krieger? Que é uma cientista, que ela é uma blogueira cientista. Ela é maravilhosa, assim. Vou colocar na edição, nunca ouvi falar. Ela é maravilhosa. E ela fez um vídeo que ela falou assim, que qual que é a grande questão da mulher fazer xixi de pé? Porque a gente culturalmente aprendeu que não pode sentar, nanana. E daí, quando a gente vai no banheiro, o vaso tá sempre respingado de xixi. Porque, tipo, várias estão fazendo xixi de pé. E aí o xixi, nossa, não é linear e tal. Às vezes vai pra um lado. Vai pra um lado, vai pro outro. É infinitamente mais perigoso para sua saúde você não sentar no banheiro público do que sentar nele de fato. Oi, eu sou a Mari, eu sou bióloga, atriz e criadora de conteúdo. Eu faço vídeos de humor, eu tô testando fazer um conteúdo um pouco mais informativo agora. Se você prefere conteúdo de humor, eu tenho outros vídeos que falam basicamente a mesma coisa aqui no meu TikTok. A verdade é que encostar a nossa coxa ali numa superfície seca, eu espero que vocês sequem, porque sentar no molhado é nojento, é ruim, ninguém merece. Encostar a nossa coxa, sem nenhum corte, nem nada, numa superfície seca, é seguro, não tem nada que possa acontecer ali, porque basicamente nenhum micro-organismo sobrevive naquela superfície ali, sejam fungos, bactérias ou o que for. Não compensa a gente não sentar, porque ficar se equilibrando é muito pior. A gente não vai conseguir esvaziar nossa bexiga até o fim, o nosso assoalho pélvico não vai relaxar, vai acumular uma urina lá dentro e isso sim vai criar um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e você provavelmente vai desenvolver uma infecção. Se todo mundo sentar, ninguém precisa não sentar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like aqui para eu saber. E daí você vai sentar num vaso sujo. Certo? Então, daí o teu nojo... Eu entendo, eu também tenho nojo. Você sentar num xixi de outra pessoa? Não vou sentar. Agora, se todo mundo fizer xixi sentado, tipo... Pra você pegar alguma doença, teria que alguém ter uma doença em coxa, tipo, uma coisa transmissível, entendeu? É muito mais... E quando você faz xixi de pé, você não tem posição igual o cocô. Não é a posição adequada. Então, você não esvazia completamente a bexiga, você não relaxa a tua pelve, fica um resto de xixi ali. Então, o certo é você fazer xixi sentado, fazer cocô sentado. Fazer xixi E engraçado como isso a gente passa de geração em geração. A gente vai ensinando os filhos, ó, não senta. Não senta. Toma cuidado. Ah, não, tá muito sujo. Segura esse cocô. Aí fica umas criancinhas tudo constipada. E aí? Pode levar no teu consultório? Ai, a gente não atende criança. Na verdade, o gastropediatra é quem cuida dessa parte da criança. E o coloproctologista atende a partir dos 16 anos. Então, se você tiver uma criança, dá pra fazer as mesmas coisas que a gente... Se você me seguir, por exemplo, entendeu? Você já vai ajudar teu filho. Você pode colocar um banquinho para ele colocar os pezinhos dele. Você pode melhorar a alimentação dele, porque criança, eles têm aquela fase ali dos 2 aos 6 anos em que ele não quer nada. Eu não quero esse, eu não gosto. Então, se você conseguir
variar a alimentação do teu filho para que ele tenha uma ingesta mais adequada de fibra e que ele beba água, isso já vai ajudar bastante ele a fazer cocô. Muito importante ele colocar o pezinho ou no chão ou num banquinho, porque o apoio, você fazer cocô sem apoio é muito difícil, porque eventualmente você precisa... Ele não encosta o pé no chão. Gente, que detalhe, que observação, é verdade. Fica a criatura ali, com a bunda quase caindo na água, ou meio em pé, né? Meu Deus. E já que a gente entrou nesse assunto, o adulto que fica segurando o cocô por várias situações, seja qual for. Deu vontade de fazer cocô, mas eu não estou no ambiente certo. Deu vontade de fazer cocô, mas eu preciso terminar esse trabalho. E daqui a pouco passa e eu não sinto vontade de novo. Tem algum limite? O que vai acontecer? Então, assim, a gente tem um reflexo que chama-se gastrocólico. Então, toda vez que você comeu, o teu estômago manda uma mensagem pro resto ali e fala assim, viu, ela comeu, vamos esvaziar esse intestino aí, a gente comeu, pessoal, vamos aí. Então, esse reflexo gastrocólico, ele ajuda bastante você a fazer cocô. Caso você vá inibindo constantemente esse reflexo, ele vai parar de aparecer e aí você vai já ter uma questão a mais na hora ali de fazer cocô. Então, se você foi constipado e você inibir o seu reflexo gastrocólico, então pode ser que você demore mais e mais tempo, né, pra ir no banheiro. E quanto tempo? Porque eu já vi que tem gente que fica até uma semana sem fazer cocô com a barriga inchada desse tamanho, né? Imagine o humor dessa pessoa. É mesmo, né? O intestino tem a ver com o humor. Imagine o humor dessa pessoa que tá há 7 dias sem fazer cocô. Aquela pessoa azeda deve ter problema intestinal, certeza, né? Aquela pessoa empachada que não faz cocô com a barriga desse tamanho. Ai, ó, até tô quebrando o estúdio de nervoso. Tem um limite? Nos conta. O ideal é a gente fazer cocô ali dia sim, dia não, no máximo 2 dias. Cada pessoa, né, cada pessoa é de uma maneira, então cada pessoa vai ter o trato gastrointestinal funcionando de um jeito. Então, o que eu falo para meus pacientes? Mais que 2 dias a gente já começa a se preocupar. Mas, se você vai dia sim, dia não, e esse é o teu ritmo do teu intestino, ok, assim. Você não precisa fazer cocô todos os dias de manhã, 8 da manhã. Você só precisa que o seu cocô saia de maneira natural, que você não precise fazer força, que ele seja pastoso, que ele não te machuque, porque não é normal, né, que você esteja machucada. Então, o ideal é que você faça um cocô ali que não te machuque, que você não sinta dor, que não saia nada pra fora ali, porque às vezes o paciente que tem hemorroida, ele fala que sai uma bolinha pra fora. Então, o ideal é que você faça um cocô pelo menos a cada 2 dias e ele seja normal. Normalzinho, assim. Porque esse negócio de segurar o cocô, eu vi que tem uma palavra, tinha até separado. Como é que é a palavra da pessoa que fica muito tempo segurando o cocô? Eu anotei até pra te falar aqui. Prisão de ventre. Fecaloma, que vira uma pedra. Vira uma pedra. Porque o que acontece? Então, a gente tem ali o intestino grosso. E no intestino grosso, a gente come, bebe água, nananã. E quando esse bolo fecal chega no intestino grosso, ele vai absorvendo água. Então, absorve água ali no cólon direito, cólon transverso, esquerdo e desce. Então, cólon transverso? Onde nós estamos, né? A gente tá dentro da barra. É isso. A gente... transportou. Enquanto o negócio tá descendo, né? Isso. Aí, o que acontece? Então, ele tá lá fazendo aquele caminho dele e ele vai absorvendo água, volta água, precisa de água para isso, então o corpo vai puxando água dali. Se você deixa aquele cocô muito tempo naquele reto, então ele já absorveu água durante todo esse trajeto, ele continua fazendo um pouco de absorção de água e ele vira uma pedra real. O fecaloma é uma pedra de cocô que fica entalada ali no final do ânus e na hora de sair vocês vão lembrar de mim falando. Vira uma rolha. É horrível. Mas você não consegue nem soltar pão, você não consegue fazer nada, porque fica aquela pedra de cocô. O fecaloma é uma pedra de cocô presa ali no reto. Que não passa nada. Que não passa, porque ele é uma rolha, igual você. Você já chegou a tirar isso no consultório? A gente não... Às vezes é tão doído que precisa ir para o centro cirúrgico, anestesiar, relaxar a musculatura do esfíncter para aquele fecaloma sair. Mas você tem que cortar ou ele sai por baixo mesmo? Não, ele sai por baixo.
super. É mesmo? Assim, já teve casos que a gente precisou de cirurgia. Já teve. Mas é raro, assim. Mas Sabe- como ele sai por baixo. E antes dele virar uma pedra de ir pro centro cirúrgico, ainda tem algumas coisas que dá pra fazer. A gente pode fazer um flit, que é... A gente dá até pra comprar na farmácia, assim. Que é um produto irritativo que faz com que ajuda ali. Mas dói pra caramba. Tá, mas pra sair essa pedra não pode dar uma fissura? Daí dá um problema? Dá super. Fissura, hemorroida. Mas eu arranjo outro problema, né? Isso é por quê? O que essa pessoa faz? A pessoa não toma água? Então, assim, fazer cocô, ele é muito multifatorial. Então, ele tem essa parte que a gente conversou agora, do todo o tabu de não ir fazer cocô, do psicológico. Ele tem também uma parte hormonal. Então, por que mulher é mais constipada do que homem? Ótimo. Por causa da parte hormonal. Então, a mulher, ela tem todo esse ciclo hormonal. Então, tem hora que tem mais de um hormônio, tem hora que tem mais de outro. Então, tem hora que o teu cocô vai estar funcionando melhor, tem hora que você vai estar mais constipado. É muito comum ali no período da menstruação você ter uma mudança do teu hábito intestinal, porque você tá... Muito! Eu ia te perguntar isso, eu já percebi. Que você tá numa situação em que o teu hormônio tá, né, diferenciado, então você tem uma mudança. Então, essa parte hormonal influencia também. Influencia principalmente a sua dieta, se você faz exercício físico, então os seus hábitos de vida, se você tem hábitos mais saudáveis, se você bebe água, se você tem uma alimentação mais saudável com fruta, verdura, legumes, em que você tem mais fibras na Esse sua negócio dieta. de fazer exercício, eu fico imaginando, né? Se ele pode fazer uma pedra, é porque a pessoa não se mexe quase, né? Se fazer exercício, a pedrinha é difícil de formar, é isso? Não, mas não. Na verdade, não. Tipo, fazer muito abdominal? Não, é que se você faz exercício, você movimenta todo o teu corpo, movimenta todos os líquidos do teu corpo. Então, isso é uma das coisas que ajuda a fazer cocô. Então, ele é multifatorial. Então, alimentação, exercício, tudo. E para ele formar uma pedra, é um paciente que já é constipado há mais tempo, porque é muito difícil ser de um dia para o outro. Acontece de ser de um dia para o outro? Acontece. Eu vou te dizer bem certinho quando que acontece. Quando o paciente começa a tomar um remédio que constipa. Então... Tem vários remédios, inclusive analgésicos, os derivados da morfina. Então, o paciente sempre foi no banheiro normal, natural, normal. E aí, ele fez uma cirurgia, por exemplo, e precisou tomar um derivado de morfina. A morfina, ela vai diminuir esse fluxo do intestino. Ele não vai fazer tanto aquele movimento que empurra o cocô. E aí, ele vai ajudar nessa constipação e aí pode formar um fecaloma. Então, isso... Abrupto é muito mais fácil de ter uma relação com alguma medicação. Agora, uma pessoa que já tem bastante dificuldade no banheiro, faz cocô ali a cada 7 dias, igual você me falou, pode formar um fecaloma a qualquer momento. Ai, que dor. E outra coisa, olha só. Tá bom, eu já entendi, colo proctologista, uma fissura, não sei o quê. Tá, vou ter que marcar uma consulta com você. Aí, ó. Todo mundo marcando essa consulta. Pé. Aí eu vou chegar lá no seu consultório, né? E como é que vai ser esse exame? Você vai fazer que nem o ginecologista? Assim, pode ir lá, trocar de roupa. Só que no ginecologista eu já sei, né? Que eu vou chegar, vou colocar a perninha de um lado, de outro, coloca ali, eu nem fico vendo mais nada, né? No colo proctologista, como é que é a situação, assim? Eu acho que essa é as perguntas. Se você fala, Joelma, minha secretária, eu acho que essa é a pergunta que ela mais recebe. Mas como que é a consulta? Então, assim, a consulta tem uma primeira parte, que ela é igual a qualquer consulta, que você senta na minha frente, me fala qual que é o teu problema e tudo mais, que eu acredito que esse não é o teu tabu. Tudo bem. Vou ter que falar ali, mas até o quê? Então, como que é o exame? Então, assim, queria tirar desmistificar esse exame. Então, você não precisa tirar toda a tua roupa numa salinha e colocar uma outra roupinha. Não precisa. Você pode deitar com a sua roupa mesmo. Você não vai precisar ficar assim de 4, colocar a mão. Não vai precisar. Você fica de ladinho. Então, você pode só abaixar a sua roupa, só até mais ou menos a metade da coxa. Já tá ótimo. Só precisa expor aquela área para que eu possa avaliar. Aí você não vai ficar em nenhuma posição estranha, você vai ficar de lado. E a partir dessa posição de lado, eu vou primeiro examinar, vou olhar. Olhando, a gente já consegue identificar milhares de doenças. Eu consigo ver se é uma dermatite de pele, se tem uma hemorroida, se tem uma fissura. Então, olhando, a gente já consegue identificar tudo. E nos pacientes que não estão com nenhuma doença, assim,
aguda, não tá com uma fissura, não tem uma hemorroida, uma bola enorme ali. Então, nos pacientes em que é possível, a gente faz o toque retal, que identifica tudo que tem ali no canal anal. Então, todo paciente que vai até você precisa examinar. Mas assim, o que eu tinha visto, mas traz uma tranquilidade. Se é de ladinho, a gente fica mais tranquilo. Eu acho que é você do outro lado também, né? Porque é muito constrangedor você ter que ficar, né, de 4 assim, né? Por um relacionamento ali de alguns minutos apenas, né? Não trouxe nem um vinho, não me deu nem um vinho. Porque eu acho que o paciente deve sentar na tua frente e deve ficar meio nervoso, não fica? Ele fica assim, eu acho que... Acho que a cadeirinha fica assim, né? Fica, mas eu acho que como eu tenho muita tranquilidade em conversar sobre hemorroida, eu falo tranquilamente sobre cocô, até sobre sexo anal, né? Que eu sei que muitos pacientes vêm em mim só pra falar sobre esses tabus, então eu sou muito tranquila. Então eu acho que nesse primeiro momento que eu falo, a consulta, a primeira impressão, eu acho que nesse momento eu já crio uma relação boa com o paciente, porque... Já dá uma quebrada ali, né? Porque ele não está numa forca com milhares de pessoas olhando para ele, julgando aquela situação que ele está me contando. Ele está num ambiente acolhedor, numa pessoa que entende, que estudou, que está ali para ajudar ele. Então, eu acho que nesse primeiro momento o paciente já fica mais calmo. E ele saber que ele não vai precisar ficar ali pelado, que ele vai precisar só abaixar ali um pouco, vai ter que expor a área, porque eu preciso examinar, mas que não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Eu já vi colegas, assim, né, colegas médicos seus, que eu vi na internet, porque a gente sempre pesquisa antes de ir num coloproctologista, né, que tem que ser de 4, porque é totalmente diferente, que não é um ângulo diferente. Então, por isso que gera essa preocupação em quem vai. Existe até médicos que examinam assim, mas eu nunca, assim. E, na verdade, mesmo quem me ensinou... Não, é muito desconfortável você pedir pra uma pessoa. Né? Constrangedor. Acaba não indo. E qual que é a idade, assim, que a pessoa já tem que ir até você? Então, assim... Existe um tem que ir, né? Como é que funciona? Tem que ir. Então, todo mundo tem que... Não precisa ser num proctologista. Você pode pedir para o seu ginecologista, para o teu médico clínico geral. Mas todo mundo... Médico, mulher... Médico também, mas homem e mulher precisa fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. Por quê? O câncer de intestino, ele é o 3º câncer mais comum no mundo. Então, ele vai perder por câncer de pele, né? E aí, ele vai perder o de próstata no homem e o de mama na mulher. E aí, já vem o câncer de intestino. E vem aumentando a incidência do câncer de intestino em pacientes mais jovens. Antes, a gente fazia a colonoscopia aos 50 anos. Hoje, a gente baixou para os 45 anos, porque cada vez mais a gente tem uma alimentação com industrializados, com churrasco, a gente come embutido. Então, a gente tem uma alimentação e os hábitos de vida um pouco menos saudáveis do que antigamente. Então, a gente acredita que, por causa disso, a idade do aparecimento do câncer está cada vez mais jovem. Então, todo mundo, a partir dos 45 anos de idade, precisa ir num coloproctologista ou no clínico geral e pedir o seu exame de colonoscopia, que é a única maneira que a gente tem de rastrear esse tipo de câncer. Então, a gente vai fazer a colonoscopia, identificar um pólipo e aí tirar esse pólipo e evitar que esse pólipo evolua num câncer, né? Esse pólipo, o que é exatamente? Eu costumo explicar que o pólipo ele é uma verruguinha, assim. Então, ele é uma célula que sofreu uma mutação e ele vai ter uma proliferação aumentada. Mas aí todo esse nome médico, difícil, né? Difícil, eu falo que é uma verruga. Vamos pensar como se fosse um câncer de pele, que inicialmente ele é uma verruga, mas se você não tirar, não mexer, com o tempo ele vai sofrendo ali as mudanças, né, das células, e ele pode virar um câncer. O pólipo é a mesma coisa, então ele nasce ali com poucas mutações, aumenta e vira uma lesão maior. Nossa, imagina, então aquela verruguinha que eu posso tirar ali de forma simples, eu não vou ter um pós-cirúrgico, não existe, né? Porque ele é um exame. Vai puxar, eu não vou sentir dor se tirar ela. Não sente dor. Né? Porque eu vou estar ali sedado e pronto. Isso vai evitar um câncer lá na frente. É isso. E toda vez que você vê alguém com câncer, você passa isso na tua cabeça? Me passa toda vez. Toda vez que eu vejo alguém com câncer de intestino, eu penso, se fosse 10 anos atrás, não ia ser um câncer, né? Então,
principalmente nas pessoas mais velhas, né? Então, que, sei lá, 60, 70 anos. Daí chega pra mim e já é um câncer. Eu penso, ai, podia não ser, né? Que triste. E existe um tabu, assim, você falou que as pessoas procuram você e falam sobre o sexo anal, né? E as pessoas que praticam o sexo anal, ela é mais vulnerável ao câncer? Não tem essa relação. Não existe relação nenhuma. Qual que é a tua opinião com relação a isso? A única questão, assim, da relação anal, e quando ela é uma relação anal sem proteção, e você pega, e você transmite, né, e tenha o HPV, que é um vírus, que com o passar dos anos, se você não trata, se você não tira, se você não queima, ele pode virar uma lesão cancerígena. Mas aí não é necessariamente pela relação anal. É pela relação sem proteção com transmissão do vírus, que daí aparece, né, esse vírus, ele é um vírus carcinogênico, que a gente chama, né? E tem a ver com hemorroidas? Não, tem a ver também. O sexo anal, ele é o maior tabu. Eu acho assim, no meu consultório, todo mundo vem, ai, doutora, porque eu tenho hemorroida, eu tenho fissura, todo mundo tem vergonha, mas não se compara à relação anal. Por quê? Porque daí é bem comum o paciente chegar pra mim, ai, doutora, eu tenho hemorroida, mas eu juro que eu nunca tive relação anal. Porque meio que quem fala que tem hemorroida, tá, né? Mas não tem essa relação. Por quê? A relação anal, ela não aumenta a hemorroida, ela não dá hemorroida, não tem problema nenhum. Se você tiver uma relação, se você tiver prazer, se você, né, tiver a relação anal com sentimento, lubrificação, né? Com sentimento, porque se você tiver uma relação que você está relaxada, isso já é metade do caminho. E lubrificação, então eu diria, relaxamento e lubrificação não tem erro nenhum, assim, não tem problema nenhum de você pode ter relação anal todos os dias. Não tem nenhuma evidência, assim, que isso vai aumentar a hemorroida, vai aumentar a fissura, vai aumentar nenhuma dessas doenças, assim, sabe? Eu já vi também coisas de pessoas que fazem higienização lá, joga água. Deve ser. Sua opinião sobre isso? É assim, não é bom você fazer isso todos os dias, porque ali a gente tem uma flora intestinal, né? Então, se você ficar lavando a tua flora intestinal, você vai ficar machucando ali a região. Então, isso não é aconselhável, assim, né? E se você for fazer, não colocar, assim, grandes quantidades de água, né? De soro, enfim, o que você for colocar ali, porque para não aumentar ainda mais a diarreia que tem depois. Eventualmente, se você coloca uma quantidade muito grande, assim, de água ali dentro, sei lá, você faz o efeito oposto. Você pode dar até uma diarreia e aí, nossa, em vez de você limpar, arrebentou o negócio. Daí você suja. Não, você suja. Às vezes nem faz mal ali no ânus, mas você suja. Você, tipo, tava com a intenção de limpar. E acaba com o negócio, né? Agora, sobre ir ao banheiro ainda, eu sei que tem religião, eu não lembro qual que é, não sei se é muçulmana, que não pode passar papel higiênico. Meu Deus, eu não sabia que tinha uma religião. Tem uma religião, porque eu acompanho uma influenciadora que usa um negócio na cabeça. Eu acho que deve ser muçulmano também. E ela falou assim, uma curiosidade sobre a minha religião. Nós não usamos papel higiênico, não pode usar. Ela falou por quê? Não. Acho que se falou também, não prestei atenção. Eu fixou assim, que legal. Então ela mostra que sempre na casa deles, ou quando ela vai alugar um hotel, a preferência é se tem duchinha, porque eles usam duchinha. E eu acho muito legal essa questão da duchinha. Enquanto eu tô em casa, eu assumo a duchinha, porque eu acho demais. Mas existe uma agressão do papel ali com a situação? Existe um jeito certo de passar papel higiênico? Existe super. Então, assim, na verdade, é bem engraçado quando a gente passou, né, na pandemia, agora há pouco, em que acabava o papel higiênico do mercado, assim. Eu sempre ficava, assim, chocada. Gente, as pessoas, elas gostam muito do papel higiênico, sendo que não é bom, assim, sabe? Porque o que acontece? Pensa aqui comigo, se você sujar a sua mão, vou usar um exemplo um pouco menos traumático. Vamos supor que você vai limpar ali o cocô do teu cachorro, você vai pegar ali e aí sujou a tua mão de cocô. Vou fazer esse quiz pra você, Amar. Você vai passar um papel higiênico, um papel, ou você vai lá e lavar? Eu vou lavar? Ai, que nojo, não vai limpar direito. Não vai limpar direito. Não, então, vai ficar lindo e ficar fedido.
Então, com vocês, a proctologista Marcela Laguna, entendeu? Tanta risada. Tem uma influenciadora, que eu não vou lembrar o nome dela, só que ela fala como é a vida dos 30, das pessoas que têm 30, de 30 a 40. Ela pega essa faixa etária. E ela tem uma parte lá, um dia da semana, que ela responde as caixinhas de pergunta das pessoas com 30 anos. E ela responde qualquer coisa. Ela fala, o saque tá aberto, vamos lá. Aí teve uma pergunta que eu dei muita risada. A mulher bem assim, eu peguei um gato, saí com ele sugeriu o sexo anal, não sei o que. Ele falou, vamos lá. Aí antes disso eu fui dar uma lambidinha. Aí quando eu vejo tinha um milho. Marcela. Tinha um milho e era um cupidido peludo. Então vamos lá, vamos conversar bem sério com relação a isso. Ai, coitada Como dessa que se menina, lava, né? Como que se lavam ânus? Tem uma técnica? Não tem. Na verdade, você pode lavar ali com um sabonete. O ideal é que seja um sabonete neutro, né? Uma pele mais sensível. Mas não tem, assim... o ideal é que você, depois de fazer cocô, você lave, que você consiga, às vezes, tomar um banho depois. Então, se você toma, digamos, aquelas pessoas que fazem cocô todo dia pela manhã, conseguir fazer cocô, ir lá, tomar seu banho, esse é o ideal, assim. Agora, o que eu queria te dar de dica, assim, caso você não esteja em casa... Vamos fazer um couture. Um couture nesse momento. Vamos tomar banho. A doutora... Misericórdia. Vamos. Caso você não consiga, não tô em casa, não consiga, o melhor do que o papel é o lenço umedecido. No papel higiênico, ele tem um monte de substâncias para deixar ele branco. O atrito dele, ele não é um atrito liso. Então, tipo, além dele espalhar ali, as fezes pela região, ele pode fazer uma dermatite de contato. Então, assim, plano A, lavar lá, sabonete neutro, tomar banho, ficar limpinho e cheiroso. Plano B... Posso passar um sabonetinho neutro. Sabonetinho neutro. É porque tem aquelas coisinhas assim, né? As pregas. Tem que dar uma... Não precisa. Não precisa. Não precisa abrir o mundinho e fazer, tipo, uma limpadinha de um lado do outro, não? Não precisa. Se você fizer só uma espuminha... O basiquinho. Já tá bom. Nossa, o basiquinho já tá ótimo. Tá. E sobre depilar o ânus? Isso prejudica? Não tem problema, assim. Assim... você tirar Vamos ali conversar. o pelo... porque o pelo, ele tem tanto vaginal quanto... Ele tem um porquê de estar, assim, né? Mas, se você fizer num local adequado, se isso te incomodar, não tem problema. Porque o milho ficou preso no pelo, né? Ai, lá vamos nós pro milho. A gente ainda tá no milho, telespectadores. Eu tô com dó dessa menina. Né? Não, porque tem que ter, não sabe limpar, né? Ou acha que... Ou não depila, porque o homem não tem muito essa coisa, né? Homem não. Então eles têm que ter uma técnica pra limpar. Tem que passar mais chuveiro, eu acho. Não, eu acho que se lavar, ele sai, né? Pensa, quando a gente pegou no cocô do cachorro, se você lavar a mão, vai sair. Vai dar certo. Vai, né? Não precisa esfregar. E se você estiver fora, você pode, por exemplo, tá no trabalho, compra uma coisinha de lenço umedecido, gente. Vai usar um por dia, não é todo dia que vai estar no trabalho, imagina. Pronto, né? Você falou não é todo dia. E o contrário, tem pessoa que tá muito nervosa e não prende, mas solta o intestino. Toda hora vai no banheiro, toda hora vai no banheiro, sei lá. Existe um limite de quantidade de ir no banheiro? Então, assim, mais do que muitas vezes ou poucas vezes é a consistência. Então, se a pessoa estiver indo muitas vezes no banheiro com diarreia, a gente tem que ver o que é, né? Ainda mais isso que você falou da pessoa estar nervosa e ir no banheiro, a gente tem uma síndrome que é a síndrome do intestino irritável, que tá até bem na moda aí. Todo mundo tem a síndrome do intestino irritável. Porque o que acontece? No nosso intestino, a gente tem células nervosas, assim, ele tem uma relação, esse eixo intestino-cérebro bem importante. Então, muitas vezes, quando você está em situação de nervosismo, você vai lá no banheiro e tem a tua diarreia. Então, se isso acontece, eventualmente, se isso acontece alguns dias e não te incomoda, não tem problema, assim.
né? Não vai ficar tomando um remédio para toda a vida por causa disso. Agora, se isso acontece com muita frequência, se na semana você tem 2, 3 vezes, isso é uma coisa que está limitando a tua qualidade de vida, tanto social quanto de trabalho, etc., então a gente tem que investigar. Então, não necessariamente você vai precisar tomar um remédio para sempre. Eventualmente, a gente pode tratar ali um verme, a gente pode fazer um probiótico, que seja um probiótico específico para aquela situação que você trouxe na consulta. Mas, se alguma coisa está te incomodando a ponto de você ter uma limitação por causa disso, você tem que identificar e tratar. E pronto. Então, a síndrome do intestino irritável, ele é muito isso. Ele é um intestino que fica um pouco mais sensível às mudanças de humor e tudo mais, e situações de estresse, em que em algumas pessoas constipa, mas o mais comum é estufar, ter diarreia. Ficar com barrigão, né? Qualquer coisa, hoje eu já percebi também que isso vai lá no coloproctologista, provavelmente você tá com intestino irritável, Isso. o que eu mais tenho escutado, né? Outra coisa, sobre o celular, o uso do celular, tanto do adulto, né, quanto o adulto que ensina o filho que, parece que eu tô com uma dor de barriga. Fica sentado lá no vaso, que daqui a pouquinho você vai, cocô sai. Fica aí, filho, um tempo. Porque o pai também faz isso, né? A mãe, sei lá, fica ali no Porque é celular. exemplo, né? No fundo, a criança é um exemplo, né? Até que ponto isso prejudica ou eu posso ficar de boa com o celular lá? Então, assim, quando Dando umas você risadas no TikTok. fica só no arrasta para cima. Assim, eu até poderia falar pra vocês continuarem fazendo isso, pra vocês irem no meu consultório. Pra eu ficar tratando. Pra ter muitos pacientes. Pra ter muitos pacientes, a hemorroida de vocês, entendeu? Isso é tudo tratado. Porque quando você fica muito tempo na posição de cócoras, quando você fica ali sentado na posição de cócoras, todo o teu sangue vai pra pelve e ele incha ali. Então, quando você já tem uma propensão a ter hemorroida, ou quando às vezes você nem tem propensão, mas você fica horas ali, tem gente que fica 1, 2 horas ali esperando pra fazer cocô, ou depois fica só mexendo ali no celular. E perde a percepção de tempo. Perde a percepção de tempo, e aí todo o sangue vai pra pelve, e aí aquelas hemorroidas vão ficando inchadas. Então, a hemorroida, eu costumo, isso é minha analogia preferida na consulta, como se fosse uma bexiga. Então, você enche a bexiga de sangue e murcha. Enche a bexiga de sangue e murcha. Então, com o passar do tempo, se você todos os dias ficar muito tempo no banheiro, as suas hemorroidas vão aumentando, vão enchendo e não vão murchar tanto. Ou até pacientes que têm uma hemorroida menor, uma hemorroida grau 1, ela vai virar uma hemorroida maior e às vezes vai precisar de cirurgia. Então, para você prevenir hemorroida, com certeza esse é um passo super importante. Não fazer força, cocô pastoso e não ficar muito tempo no banheiro. O que eu tive hemorroida foi na minha gravidez, na minha segunda gravidez, que eu fiquei com a minha hemorroida gigante, mas nunca mais ela saiu. Assim, ela vai e volta. Então, pra marcar uma consulta, Marcela... Não, mas é muito, deve ser grau 0,5. 0,5 deve ser meio, um pouco bem pequenininha. Eu não sei, assim, o que ativa. O que porque eu não é te pergunto sempre. É se ela te incomoda. Se não, isso... Não, porque eu nem sei, existe um alimento que ative? Em algumas pessoas, que tem uma sensibilidade a alguns alimentos, então a gente vai falar agora da pimenta. Então, não é todo mundo que quando come pimenta tem a hemorroida que ataca. Mas pimenta e alguns outros condimentos acontece de você comer e atacar. Então, a gente fala atacar, né? Mas é ter uma crise da hemorroida. Então, ela pode ficar ardida, pode ficar inchada com alguns alimentos, mas não é o mesmo alimento para todas as pessoas, entende? Porque... Então, você tem que perceber se tem alguma coisa para você que incomoda. Não, era só um detalhe. Eu fui no stand-up mês passado, e daí a mulher falou, ela tem 5 filhos, a Mari. E ela falou assim, nossa, não, mas a minha hemorroida era toda hora, quando eu ia no banheiro, o negócio saía, eu tinha que empurrar. Eu falei, gente, será que existe uma hemorroida que tem que empurrar? Uma hemorroida então, grau acho que 3. nem é hemorroida, então. Temos que examinar, Marcela. Não, eu fico mais tranquila agora. Agora eu tô mais tranquila. Tá vendo? Até a Marcela tem esse tabu, gente. Então, acho que depois aqui, quando acabar, a gente vai marcar essa consulta. Isso que eu não sou tão tabuzenta.
então. Não sou, mas é Você vê, isso é uma coisa muito forte. Né? Porque às vezes é tão pouquinho que também tem isso. Tipo, nem tá me incomodando tanto. O que eu vou fazer Tô lá, deixando, vou no né? Google. O que eu vou fazer lá? Todo mundo que tem... Toda mulher tem um ginecologista. Toda mulher deveria ter uma proctologista. Ah, não puxa a sardinha. Ai, acho que sim. Ai, todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ir em mim. Não, mentira. Eu acho que você só deve... Todos os seus médicos, eles devem ser... tirando o urologista para o homem e a ginecologista para a mulher, você deve ir no médico quando você tiver um sintoma. Eu acho que isso que a gente tem, eu vou procurar no Google, isso que eu vou perguntar para uma amiga, às vezes, para uma pessoa é uma coisa, para outra é outra. A gente conversou ali dos pacientes que têm câncer, chegam com câncer, e eu sempre penso, podia ter vindo 10 anos antes. Mas o câncer do canal anal, por exemplo, é o que eu morro de dó, porque é muito comum o paciente falar, eu tenho essa hemorroida há muito tempo, mas eu vim agora porque ela tá doendo. E aí, quando eu chego, é um câncer. Ai, meu Deus, então não pode deixar pra depois, tá me assustando. Mas assim, me tranquiliza muito quando você me fala que isso apareceu na gestação e que agora não te incomoda mais, incomoda às vezes, porque a hemorroida é muito comum aparecer na gestação. Isso. O bebê, ele impede o fluxo de sangue adequado, então o fluxo lá da hemorroida, o sangue não consegue subir tão bem. Então, é muito comum a grávida ter hemorroida e daí depois ela incomodar muito pouco, só sair de vez em quando. Isso. Constipei, saiu um pouquinho e voltou. Depende da estação. Isso é muito comum de acontecer, o paciente ter hemorroida na gestação, ela não incomoda mais, de vez em quando inchar. Então, essa é uma história que quando você me fala, eu falo, isso daí me parece uma hemorroida mesmo. A história de um câncer, assim, né, dessa que eu te falei que me mata de dó eu tenho essa hemorroida que tá me incomodando há bastante tempo, ela dói, ela sangra, e agora ela tá dando mais, tá sangrando mais, agora eu tenho muita vontade no banheiro que não melhora. Então, essa vontade, eu acho, Marcelo, que isso é uma questão bem importante. Eu tenho muita vontade de ir no banheiro, eu vou no banheiro e logo depois eu tô com vontade de novo. Isso é um sinal de alerta. Eu acho que de tudo que eu posso te dizer assim, eu tenho vontade, eu terminei e eu quero ir de novo. É um sinal de alerta. A gente chama de tenesmo, porque o câncer, ele fica fazendo esse estímulo ali no canal anal, quando é um câncer de canal anal. O câncer, ele fica muito tempo até ele aparecer? Se a pessoa fica assim muito tempo, ou quando ele tá com esses sinais é porque já tá tomado, assim? Não dá pra dizer Não dá pra dizer. Depende de cada um. Depende, né? Outra coisa que eu fiz algumas anotações, entendeu? Que a gente precisa tirar essas dúvidas, né? Inibir a vontade nós já falamos. Ir no banheiro sem vontade, ela já falou que não pode, né? Ficar sentado no vaso também. Já fizemos aula de como passar papel higiênico, né? Lenço umedecido, leve o lenço com você, né? Jogar o corpo para trás na hora de fazer cocô. Assim, essa posição que eu falei de você colocar as duas perninhas, levar e colocar o corpo para frente, é uma posição mais fácil. Eu vou dizer assim, se você não tem problema nenhum de ir no banheiro, consegue ir no banheiro, independente da posição. Da posição não tem, não. Tá tudo bem. E as mulheres que estão agora, assim, tomando muito laxante por conta própria, sem que seja um médico que tá receitando. Existe um perigo com relação a isso? A gente pega a água, pega o sal, como é que é o nome daquilo? Salmoníaco, né? Salmoníaco que ela tava tomando. Não vou ensinar. Né? E coloca e toma. Qual a boa? Pode? Eu vou te dizer que é muito comum as mulheres chegarem pra mim que tomam laxante há 15, 20 anos e não conseguem mais fazer cocô sem o laxante. Por quê? E cada vez mais você precisa de mais laxante, porque o que acontece? A gente tem, então, ali no intestino, o caminho do cocô, chega no intestino grosso, vai lá, o cocô faz aquele movimento e sai, né? Então, esse caminho, ele é ajudado pelos movimentos peristálticos. Quando você toma laxante, independente do tipo de laxante, você meio que
faz com que o corpo não faça tanto movimento peristáltico. Então, ou vai ser um laxante que ele faça com que o cocô todo escorregue, esse ainda é menos pior, ou um laxante que faça um movimento peristáltico para você. Então, com o tempo, o teu corpo vai se acostumando com o laxante, e quanto mais vai passando o tempo, você vai precisando de mais laxante. Então, muitos pacientes chegam em um momento em que não há laxante que funcione mais, e o teu corpo já não tá mais fazendo. Então, é muito difícil... Meu Deus, eu cuspi. É muito difícil que uma paciente que tá ali tomando laxante há 20, 30 anos chegue pra mim e eu tire completamente o laxante. Então, o que acontece? Chega pra mim, tá tomando laxante há muito tempo, a gente faz um tratamento com probióticos específicos para melhorar a flora intestinal, para que a tua flora intestinal ajude você a fazer cocô. E também a gente coloca um laxante, de repente, diário, ou tenta uma maneira em que você não fique refém de uma quantidade cada vez maior de laxante, né? Então, eventualmente, a gente não vai conseguir tirar, mas quando você chega pra mim, tô tomando há 20, 30 anos, a gente vai tentar que você tenha uma saúde intestinal melhor, mesmo com... Tá, eu tenho outra dúvida com relação a vermífugo. Todo mundo tem que tomar tudo, que nem animal, assim, eu dou vermífugo para animal, o ser humano também? Em que frequência? Se você não comer fora nunca, sempre comer dentro de casa Quem que só come dentro de casa? e lavar essas verduras e deixar elas desinfetando naquele líquidozinho. Às vezes eu como até direto do coisinha, pego a maçã, como. Precisa tomar antiparasitário. É assim, é porque, querendo ou não, isso da gente ter uma alimentação, comer fora, sempre... eu sempre como salada, sempre como... Quando eu tô fora, eu como em restaurante. Daí, como que eu vou ter certeza que lá no restaurante eles deixaram ali a verdura? Os 10, 15 minutos, não tenho essa segurança, sabe? Não tem como. Então, o que eu posso te dizer é isso, que toda pessoa que tem um hábito de comer fora, de comer comida japonesa, tem que tomar laxante pelo menos uma vez no ano, assim, os meus pacientes... Pelo menos. Uma vez no ano, porque, né... Você que gosta do chinesinho, japonesinho, do sushi, do sashimi, quanto tempo que você não toma uns vermífugos? Como é que chama? Vermífugo, é vermífugo? Um antiparasitário. Quanto que eu tempo? falei antiparasitário, eu falei laxante. Falei antiparasitário. Não Gente, se sei. eu falei laxante, não tome laxante, eu acho que eu falei laxante. Então, se você come... eu tô ficando louca. E eu fui na tua, você percebeu, né? Gente, será que eu tô louca? Então, assim, se você come... Volta, produção. Se você come fora de casa, come verdura, fruta e eventualmente não lava, ou se você come comida japonesa, peixe cru, você tem que tomar antiparasitário uma vez no ano, pelo menos, assim. É o adequado. Tá. Na verdade, lá na Covid, todo mundo tomou loucamente ivermectina. Eu achei muito. A coisa boa disso Você tava feliz, né? Sim, daí ninguém mais tinha verme, entendeu? Daí pelo menos era isso. Tem o lado bom das coisas, né? Tudo tem, né? Eu ouvi uma técnica que se chama desparasitação. É isso, tomar antiparasitário. É a mesma coisa? É. Então tá bom. Mulher que toma muito laxante, nós já falamos. Aqui, ó, legal. Isso aqui eu queria saber. As pessoas que entram no teu consultório, qual é o maior medo delas? Vai pra pensar. Gente, eu não sei. Eu acho que vocês podem deixar nos comentários. Eu acho que o maior medo é ter uma doença grave, então ter um câncer. Então, uma coisa que eu acho bem importante falar é: hemorroida não vira câncer. Então, isso de você... ai, doutora, eu tenho isso aqui, eu tô com medo de ter virado um câncer. Eu fui num outro médico, tinha uma hemorroida, eu acho que é um câncer. Então, se era uma hemorroida mesmo, a hemorroida não vira câncer. Então, eu acho que o maior medo é eu dar uma notícia, mas eu acho que isso em qualquer médico, né? Eu tenho uma dor de cabeça
Agora eu tô bem melhor. Mas eu fui na minha colega neurologista, a Dani. Eu falei, ai, Dani, essa dor de cabeça não melhora com nada. Eu não sei se eu tenho câncer no cérebro. Então, a gente Cabeça de médico. Não sei se tem. Daí a Dani, não, foi, mas a tua dor, ela é bem, parece bem tensional. É nos períodos de estresse, mas eu não sei, Dani, talvez eu tenha Eu acho que é os hormônios dela. Aí, então eu acho que o maior medo quando você vai em qualquer médico ou quando você faz um exame, você não tem medo de abrir De abrir o o quê? resultado do exame? Não, só de ir no colo proctológico. Ai, não sei. Até quando eu faço exame de sangue, eu não sei se não vou estar com anemia. Eu acho mesmo? que eu acho que é um tenho. medo. Eu acho que por não ter esse conhecimento que você tem, entendeu? Então a gente vai mais tranquilo, porque eu vou abrir, não vai fazer grande diferença ali. Entendeu? Muita coisa mesmo. Sabia Mas que não dá uma felicidade você ler exame dentro da normalidade? Ah, pra mim é normal, tudo bem, é normal. Eu não sei, acho que talvez seja eu. É porque você já abriu exames de pacientes que tinham alguma coisa. Não é o meu caso. Sempre o meu tá tudo dentro Na normalidade. dentro da normalidade. Tanto que um dia eu fui fazer um exame de endoscopia e eu não li as instruções, enfim. Eu cheguei alimentada, entendeu? Então, fui bem alimentada, né? Precisava estar bem para fazer o exame. Misericórdia. Não deu pra ver nada? Não, daí ele falou assim, não dá pra fazer o exame. Pra fazer o exame, beleza. Aí eu voltei no dia seguinte e tal. Daí ele foi preencher o papel. Ele falou assim, você trouxe o acompanhante? Eu falei, até trouxe. Por quê? Eu falei, não, é porque você vai ser sedada, né? E depois você não pode ir para outro compromisso. Tem que ficar um tempo. Eu falei, não, tem uma reunião daqui meia hora. E ele falou, não, só se eu fazer sem anestesia. E eu fiz. Eu fiz a endoscopia. Antigamente elas faziam mesmo. Sabia que todas eram feitas sem anestesia, mas é muito ruim mesmo. Mas é trabalhar a mente, né? E a colonoscopia dá para fazer também? A colonoscopia a gente não consegue fazer sem sedação. É bem difícil, porque você tem que ir com o colonoscópio. Tem umas situações assim, pacientes que não podem ser sedados, pacientes muito idosos, né, 80, 85, muito idosos, com doenças que impeçam que a gente sede. Você pode colocar o colonoscópio bem devagar, tem que ser um médico bem experiente, né? E quando você faz um exame só do final do intestino, que a gente chama de retossigmoidoscopia, dá para fazer sem sedação. A colonoscopia, ela pode evitar uma hemorroida também, igual ela tira o pólipo? Tirar uma hemorroida pequenininha? Arrancar, a gente não consegue arrancar, mas a gente pode fazer um procedimento que chama-se ligadura elástica. Mas esse procedimento, ele não precisa ser feito na colonoscopia. Ele pode ser feito no próprio consultório mesmo. Tá. O que é o negócio do laser que você falou que faz? Que eu vi um vídeo você falando do laser. Pra tirar hemorroida? Não sei qual é o vídeo. Você falou isso? Eu vou pôr o vídeo da edição. Não, do pós do laser. Tem cirurgia pra tirar hemorroida? Vai pra cirurgia? Não tem cirurgia com laser também ou não? Mas eu não faço. Entendi. O pós vai ser o mesmo de uma cirurgia que tira na faca? É hemorroida tira na faca? Não quero entrar nessa polêmica. E daí aí vai ponto? Não, é isso. Eu não quero entrar muito na polêmica do laser, assim, que eu tenho opinião polêmica. Não, mas eu acho que é um momento aqui, ela pode falar suas opiniões, tá bom, vai. Essa polêmica do laser eu não quero entrar, mas a cirurgia que eu faço é uma cirurgia, eu tiro a hemorroida no cautério, né? Eu uso até um aparelho especial, a gente tira completamente a hemorroida e dá ponto, assim, nela, assim, sabe? Eu acho que o laser, assim, que eu não quis entrar na questão da hemorroida, nem do plicoma, assim, mas eu acho que o laser, ele veio muito como uma maneira de tratar o cisto pilonidal. Ele tem alguns casos específicos em que você consegue identificar ali os orifícios do cisto. Para você fazer o laser, ele é bom. Em pacientes mulheres que têm fístula anal, então o laser vai funcionar, porque ele não vai agredir o aparelho esfincteriano, que é um músculo ali. Então eu acho que para cisto pilonidal e para fístula anal, eu acho que o laser veio muito amigo, assim.
E aí o resto não quero opinar. Tá, eu tinha na época do banco, eu atendia um cliente, ele não é mais vivo, ele faleceu já, mas ele era um querido, um amado, assim, e ele usava a bolsinha de colostomia. Eu sempre fui curiosa para saber como é que funciona, assim, sabe? É a pessoa mesmo que faz a higienização dela sozinha e coloca ela sozinha, e por que ele usou? O que acontece? Quais os motivos que as pessoas têm que colocar uma bolsinha? Então, assim, na verdade a bolsinha, você coloca essa bolsinha de colostomia porque você precisou fazer uma cirurgia no intestino e não era possível você reconectar o intestino. Então, o intestino, vamos pensar como se ele fosse um tubo, um cano de PVC, assim. Tá. Aí você tira um pedaço do intestino e tem situações que impedem que você una os outros 2 pedaços que sobraram. Então, pode ser uma situação de emergência em que o paciente chegou lá num quadro de obstrução, estava ocluído, né? Não conseguia fazer cocô, tinha um tumor ou um diverticulite, e aí precisou de uma cirurgia de emergência, e se você reconectar, existe muita chance de você precisar de outra cirurgia ou risco de vida. Então, nessas situações, você coloca essa bolsinha como proteção. E aí tem outras situações, como doenças inflamatórias intestinais, em que você precisa colocar também como uma proteção do intestino. Então, existem colostomias que são para sempre, tem colostomias que vão ser menos temporárias, né? E o paciente que tem estoma, isso também é outra... Tem o quê? Estoma. O nome dessa bolsinha é estoma. Estoma. Então, é ou ileostomia ou colostomia, mas é um estoma. Então, a gente chama de os pacientes que são ostomizados, que são pacientes que têm estoma, né? Então, esses pacientes, eles lavam a própria bolsinha, eles fazem a própria limpeza. Mas como é que é? Como é que é? É um buraco que vai direto pro intestino. Isso. O intestino fica na barriga? Fica na barriga. Não tem problema. E daí o ânus fica... não acontece mais nada ali. Às vezes sai um pouquinho de muco, né? Porque o nosso intestino, ele tá constantemente produzindo muco. E esse muco pode sair pelo ânus, mas o mais comum é que não saia praticamente nada, assim. Que saia só pela bolsinha. Daí ele vai cuidar, normal ali, aquilo ali vai cicatrizar. Vai cicatrizar e vai ficar... Vai ter um dreno ali? Não tem dreno, não tem nada. Fica só o intestino. Com uma cola. Fica o intestino preso na barriga. Que coisa, isso é diferente. Ali fica um círculo de intestino na pele, assim. A medicina é maravilhosa, né? Como salva pessoas, né? Como a bolsinha, ela salva muitas vidas. Até, eu não sei se você lembra... Na pandemia, o Luciano Zafir precisou ficar com uma bolsa de colostomia, porque ele teve, eu não me lembro bem, alguma complicação do Covid e precisou ficar com a bolsinha. Então, ele foi uma pessoa muito importante, assim, no quebrador de tabu da bolsinha da colostomia. Porque você acha que a pessoa vai ficar limitada, você acha que ela não vai poder ir para uma piscina, né? Que ela não vai poder fazer várias coisas. Vida normal. Vida normal, que ela não vai poder namorar, né? Pode. Porque tem um negocinho ali... Dando tudo certo, tudo. Né? Papo gostoso, né, doutora? A gente falou por muitas coisas legais, né? A gente foi atravessando. A gente fez assim, um culture. A gente foi atravessando o mundo da coloproctologia. Doutora, se tivesse o recado final que você queira passar para nossa amiguinha que está do outro lado lá. Eu acho assim, se você tem alguma questão com o teu intestino, se você não faz cocô direito, se você vai muito no banheiro, se você vai pouco no banheiro, eu quero que você vá num coloproctologista, eu quero que você venha no meu consultório, mas se você não for aqui de Curitiba, ou que você vá num médico da sua confiança e não fique em casa achando que é normal. Não é normal você ir no banheiro muitas vezes, você ficar 7 dias sem fazer cocô, não é normal. Então, o normal é você ter uma saúde intestinal ok, você se alimenta bem, beber água, fazer exercício físico e você fazer um cocô que não traz trauma na sua vida. Então, acho que é isso. Acho que eu sei, meu recado é que quem faz cocô é muito mais feliz. Ai, por isso que somos tão felizes. É isso. E viva o cocô. É isso. Obrigada, pessoas lindas. Muito bom ver você aqui. Você que ficou até o final. Não esquece de se inscrever nesse canal, por favor. Ativar o sininho para você receber sempre notificações quando tiver vídeo novo no canal. E até o próximo vídeo. Beijo! Beijo!